Nessa aula a gente vai falar sobre a equação reduzida da circunferência. A gente vai lembrar o que é uma circunferência e a gente vai ver como o sistema de coordenadas cartesianas me permite deduzir uma equação para essa circunferência. Essa equação tem por objetivo te ajudar a localizar pontos sobre a circunferência dentro desse sistema de coordenadas. Um instrumento para a construção de circunferências é o compasso, que funciona da seguinte maneira. Você escolhe uma abertura no compasso, a ponta seca fica fixa no papel e ao girar o compasso você traça uma curva. Essa curva tem a seguinte característica: todos os pontos que estão sobre essa curva estão à mesma distância desse ponto fixo onde ficou a ponta seca do compasso. Então a gente define circunferência como o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto fixo. Lugar geométrico é um conjunto de pontos que tem uma característica comum, né? E qual é a característica comum aos pontos que estão na circunferência? Eles equidistam, eles estão à mesma distância de um ponto fixo. Tá? Esse ponto fixo é o ponto C da nossa figura e ele é o centro dessa circunferência. Se você pegar qualquer ponto sobre a circunferência, eu marquei aí o ponto P arbitrário sobre a circunferência, ao ligar o P ao C, você tem um raio dessa circunferência, né, que tem a medida R minúscula que está indicada aí na figura. Mas então como é que a geometria analítica vai entrar nessa história? Como é que a álgebra vai entrar como ferramenta para me ajudar a resolver problemas? Eu vou pegar a circunferência da figura anterior e vou colocá-la no plano cartesiano. Vou usar um sistema de coordenadas cartesianas para localizar o centro dessa circunferência, por exemplo, que tem coordenadas Azinho e Bzinho nessa figura. E aí um ponto arbitrário sobre a circunferência de coordenadas x e y tem que atender à definição apresentada na tela anterior, ou seja, a distância do P para o C tem que ser igual a R para qualquer ponto P sobre a circunferência. Bom, distâncias no plano cartesiano, como é que a gente calcula a distância entre pontos, né? Dessa maneira, a fórmula está aí, ó, raiz quadrada de diferença entre as coordenadas x ao quadrado mais diferença entre as coordenadas y ao quadrado. Isso tem que ser igual ao raio dessa circunferência. Medir os membros dessa equação. Para poder tirar essa raiz quadrada, a gente obtém o que a gente chama de equação reduzida de uma circunferência. Tá? A circunferência eu preciso das coordenadas do centro e da medida do raio para escrever a equação dela. E como é que fica a equação? X menos coordenada x do centro, tudo isso ao quadrado, mais y menos coordenada y do centro, tudo isso ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Tá? Bem, então o que você precisa para escrever a equação de circunferência, qualquer uma das formas que a gente vai ver aqui ao longo das próximas aulas, é primeiramente tentar descobrir quais são as coordenadas do centro dessa circunferência e qual é a medida do raio. Tá? Então, por exemplo, se o centro tem coordenadas 2 e 4 e a medida do raio é 4, como é que fica a equação reduzida dessa circunferência? Tá? Assim, ó, x menos 2 é x menos coordenada x do centro, tudo isso ao quadrado, mais y menos 4, y menos coordenada y do centro, tudo isso ao quadrado, igual a 16, que é 4 ao quadrado, que é a medida do raio elevado ao quadrado. Se o centro tem coordenadas 4 e menos 1 e raio de medida 3, como é que fica a equação dessa circunferência? X menos 4 ao quadrado, mais y menos 1. Aqui é comum que os alunos troquem esse sinal, muita atenção. É sempre x menos coordenada x do centro e y menos coordenada y do centro. Tá? Então, recapitulando aqui, ó, eu fico com x menos 4 ao quadrado mais y menos 1, ou seja, y mais 1 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, que é 9. Se o centro tem coordenadas 0 e 2, e a medida do raio é raiz quadrada de 3, você vai ficar com x menos 0 ao quadrado, que dá x ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual ao raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Tá? E se o centro tem coordenadas menos 3 e 0, e o raio tem medida 1, você fica com a seguinte equação reduzida para essa circunferência. X menos 3, tudo isso ao quadrado, então você vai ficar com x mais 3 ao quadrado,
mais y menos 0, que dá y, né, tudo isso ao quadrado, igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. O caminho contrário você deve ser capaz de fazer também. A partir da equação reduzida de uma circunferência, você deve ser capaz de determinar as coordenadas do centro e a medida do raio dessa circunferência. Lembrando que a equação reduzida da circunferência, ela vem escrita na seguinte forma: x menos coordenada x do centro, tudo isso ao quadrado, mais y menos coordenada y do centro, tudo isso ao quadrado, igual ao quadrado da medida do raio. Então, no primeiro exemplo, se eu tenho x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 16, coordenada x do centro, 3. Coordenada y do centro, 1. Medida do raio, raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Tá? Muita atenção agora no segundo exemplo. Se apareceu x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, se é a equação reduzida de uma circunferência, tem muito aluno que diz que a coordenada x do centro é 2. Mas a gente já entendeu que ali aparece x menos a coordenada x do centro. Tá? Então, a coordenada x do centro aí, na verdade, é menos 2. Tá? E aqui, como apareceu só y ao quadrado, eu posso imaginar que é y menos 0 ao quadrado, de modo que a coordenada y do centro é 0. Medida do raio, raiz quadrada daquele termo que está à direita na forma reduzida da equação da circunferência, raiz quadrada de 5. Último exemplo aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. Então, bem simples, coordenadas do centro 0, 0, medida do raio, raiz quadrada de 49, que é 7. Com a equação de uma circunferência, você é capaz, por exemplo, de dizer se determinados pontos pertencem ou não a essa curva. Tá? Então, por exemplo, eu dou 3 pontos aqui, o ponto P de coordenadas 2 e 3, o ponto Q de coordenadas menos 1 e 5 e o ponto R de coordenadas menos 1 e 3. E a pergunta é se esses pontos pertencem à circunferência de equação x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5. A ideia por trás disso aqui é muito simples. Um ponto ele pertence a uma curva se as suas coordenadas satisfazem a equação da curva. Em outras palavras, eu vou pegar as coordenadas do ponto, substituir na equação da circunferência e vou verificar a igualdade. Se a igualdade for verificada, ele pertence à curva. Se ela não for verificada, ele não pertence à curva. Então, por exemplo, o ponto P de coordenadas 2 e 3. Troca x por 2 e y por 3 na equação da circunferência e faz as contas. Aí compara os dois membros. Ali, ó, quando eu troco x por 2 e o y por 3 na equação da circunferência, eu fico com, do lado esquerdo, 2 ao quadrado mais 3 menos 2 ao quadrado. Será que isso dá 5? Bom, 2 ao quadrado dá 4. 3 menos 1 menos 2 dá 1. Ao quadrado dá 1. 4 mais 1 dá 5. Então, de fato, esse ponto ele pertence à circunferência, porque as coordenadas dele satisfazem a equação da circunferência. Tá? E aí ele está marcado aí na figura para você verificar isso. Já o ponto Q de coordenadas menos 1 e 5 não pertence à circunferência, porque se eu trocar o x por menos 1 e o y por 5, tá? Eu fico com menos 1 ao quadrado, mais 5 menos 2 ao quadrado. Se você efetuar essas contas que estão do lado esquerdo, isso não vai dar 5. Menos 1 ao quadrado dá 1, 5 menos 2 dá 3 ao quadrado, 9, tá? E aí 1 mais 9 dá 10, o lado esquerdo está dando 10, não está dando 5. Então, esse ponto não pertence à circunferência, a figura evidencia isso para a gente, né? E o ponto R de coordenadas menos 1 e 3 também não pertence à circunferência, porque se eu trocar x por menos 1 e o y por 3 na equação da circunferência, eu fico com isso aí, ó, menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado. Será que isso dá 5? Vamos ver. Menos 1 ao quadrado dá 1, 3 menos 2 dá 1, ao quadrado dá 1 também, e aí do lado esquerdo 1 mais 1 dá 2, não dá 5. Tá? E aí a figura mostra que o ponto R, de fato, não é um ponto da circunferência, ele está no interior dessa circunferência. E o ponto Q ele está no exterior dessa circunferência. Essa ideia é bem importante no contexto da geometria analítica. A ideia de que se um ponto pertence a uma curva, as coordenadas desse ponto satisfazem a equação da curva. Guarde essa ideia porque isso pode ser aplicado em outros contextos também.